Paz do Senhor Jesus, vamos dar início a mais uma aula da nossa escola bíblica com o tema Atributos da Unidade da Fé, Humildade, Mansidão e Longanimidade. Pai Santo e amado, eu me coloco tuas mãos mais uma vez como instrumento de ministração de mais uma aula, confiando na tua fidelidade, Senhor. Crendo que o Senhor abrirá a mente dos teus filhos e das tuas filhas que irão fazer essa lição para compreenderem melhor as tuas escrituras sagradas, assim como Jesus fez aos seus discípulos. Repreenda, Pai, e maniete toda oposição do inferno contra a tua palavra, mantenha a porta da palavra aberta para nós. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Texto áureo. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Efésios 4, verso 1. Verdade prática, a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Leitura bíblica em classe, Efésios 4, do 1º ao 4º, e Colossenses 1, do 9 ao 12. Efésios 4, a partir do 1º, que diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses 1, do 9 a seguir, que diz assim: Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. O objetivo geral desta lição é mostrar que a unidade na Igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes. Introdução. Após concluir a oração intercessória em favor da Igreja e, ao mesmo tempo, estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais, humildade, mansidão e longanimidade, que levam a Igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Ponto central, a genuína unidade da Igreja é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade de cada crente. Tópico 1. Para haver unidade é preciso humildade. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. Subtópico 1. O modo digno do viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a Igreja. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Subtópico 2, a humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, essa era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. No Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de humildade, mas não de uma humildade movida pela falsa aparência, e sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Subtópico 3, a verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo.
Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Conclusão do tópico 1º, a virtude da humildade é produzida no crente por obra do Espírito Santo. Os humildes se portam com simplicidade e cooperam com a unidade da Igreja. Irmãos, nesse tópico 1º e nos seus respectivos subtópicos, a gente vai falar do fruto do Espírito Santo chamado humildade, que agrada tanto ao nosso Deus, né? Como o escritor do Provérbios falou que a humildade precede a honra, a humildade vem antes da honra, né? Então, o Senhor se agrada de humildade. Ao contrário do que os pagãos acreditavam e talvez ainda acreditem, é que humildade não é virtude, mas é um sinônimo de fraqueza de caráter ou de falta de amor próprio. Mas, em contrapartida, o nosso Jesus veio como um exemplo de humildade para nos impulsionar, nos motivar a sermos iguais a Ele. E é necessário que tenhamos humildade. Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, perfeito, sem pecado, Jesus nunca se mostrou nem se vangloriou por isso, não usurpou ser igual a Deus, como disse, né, o apóstolo Paulo. Então, nós precisamos tomar o modo de vida de Jesus como nosso exemplo, uma vez que nós somos cristãos, e cristão é aquele que imita a Cristo em toda a sua maneira de viver, sua maneira de ser. Nós precisamos, assim como Jesus lavou, ele sendo Jesus, irmãos, ele lavou os pés dos seus discípulos. Quando Pedro achou aquele ato um absurdo, ele disse que não ia deixar que Jesus lavasse os pés dele. Jesus falou, se tu não deixares eu lavar, tu não tens parte comigo. Então, irmãos, Jesus é o nosso maior exemplo de humildade. Nós precisamos ser como Jesus, em um mundo em uma era que a gente vê as pessoas competindo para querer ser melhor, para querer ser maior. Os próprios discípulos ainda não tinham aprendido com Jesus e um brigava para ser maior no reino dos céus. Irmãos, enquanto as pessoas viverem brigando, enquanto pessoas que dizem que servem a Jesus viverem brigando para saber quem é maior, quem é melhor, irmãos, só faz perder poder, perder a presença, perder o Espírito Santo de Deus, porque o grande é o nosso Deus e nós somos meros instrumentos nas mãos dele. E precisamos apresentar ao Pai sempre como obreiros aprovados que manuseiam bem a sua palavra, da qual não há razão para se envergonhar. Então nós vamos nos apresentar sempre diante de Deus e servir aos nossos irmãos também com humildade, sem se achar maior ou melhor do que ninguém, porque Cristo já nos igualou. Nós temos aprendido durante toda esta revista desse trimestre que Cristo já nos igualou. Não tem diferença entre judeus e gentios, entre pobre e rico, branco e negro. Quem quiser morar no céu tem que ser pela graça, tem que ser através de Jesus. Ele é o caminho que leva ao Pai. O único mediador entre o homem e Deus é Jesus. Não tem outra forma de herdar a salvação se não for pela graça. O dinheiro não paga a salvação, a cor da pele não paga a salvação, nada paga a salvação, porque o preço foi pago por aquele que é santo, justo e perfeito, que é o nosso Jesus, que se fez maldito em nosso lugar, morrendo na cruz do Calvário, vertendo todo o seu sangue ali, para que a cédula que era contra nós, a acusação que era contra nós, fosse ali cravada naquela cruz de tanta vergonha, humilhação e dor, para que hoje nós fôssemos chamados de justos, né? Uma vez que Deus olhou do céu, não viu nenhum justo aqui. Aí pegou aquele que era justo, o seu filho unigênito, para que o sangue dele nos justificasse. E hoje nós tivéssemos esse título de justo por conta do sangue de Jesus. Então vamos viver em humildade, porque olha o resultado da humildade na obra do Senhor, no corpo de Cristo, na igreja. É a unidade. A humildade gera união entre os irmãos, porque não há competição. Estamos trabalhando em prol da mesma bandeira que a de Cristo. Não pode haver divisão, porque a arrogância, a altivez, a falta de humildade, irmãos, gera dissensão, gera divisão. E o reino dividido não subsiste, diz a palavra do Senhor. Quem não Cristo falou, quem não é comigo é contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha.
Então nós devemos lutar pelo reino de Deus, avançar o reino de Deus na nossa geração, na parte que nos compete, de acordo com a nossa chamada, vivendo em